igreja pode sentar-se. Neste momento nós passaremos a ler um breve histórico da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, do início até os dias atuais. Os primeiros passos. O Evangelho chegou à região entre os anos de 1971 e 1972. Os primeiros cultos eram realizados nas residências dos irmãos crentes, reunidos de pouco a pouco, onde eram realizados trabalhos de visitas e evangelização. Para dar assistência ao trabalho, o pastor Gutenberg Nova Alves, o grande evangelista, considerado o desbravador do trabalho evangelístico aqui na Transamazônica, foi enviado com o objetivo de supervisionar os campos recém-formados. A formação da igreja. O saudoso pastor Gutenberg conduzia com zelo e amor o trabalho, com uma mensagem poderosa que impactou muitas vidas, deixando um legado que jamais será esquecido. O primeiro pastor convencional a ser designado foi o pastor Horácio dos Santos, um pastor querido pela igreja, que ensinava com diligência, além de ser muito amoroso e alegre. Sob a sua administração, foi adquirido o atual terreno do templo construído. Iniciou a escola bíblica dominical, sendo a primeira secretária a irmã Florentina Silva, que ainda convive conosco em nossa igreja. E o primeiro dirigente da escola foi o irmão João Vicente. Em seguida, o pastor Valdo de Souza Borges foi o responsável pela construção da primeira casa pastoral e a aquisição do terreno atual da igreja, sendo visto como um pastor muito zeloso e temente na obra do Senhor. Pastor Raimundo Nonato, mesmo com pouco tempo de pastoreio aqui neste campo, deixou como legado a construção do antigo templo de madeira, que posteriormente foi substituído pelo templo de alvenaria. Esse servo do Senhor possuía o som de Deus ao pregar e a ensinar. Os conjuntos eram avivados
momento, adorando ao Senhor com um louvor. O irmão já passou a cópia na mão dos irmãos, esse louvor. Em gratidão a Deus, porque só Ele faz, só Ele realiza e só Ele está no controle de todas as coisas. A igreja só está de pé por causa dele, porque o Espírito Santo continua no meio da igreja, salvando, curando, batizando com o Espírito Santo, e nós cremos que um dia estaremos com ele lá na glória da sua presença. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. Convidamos o Diego, que estará aqui na ministração do louvor, juntamente com a igreja. Adore ao Senhor, o Rei da Glória, Ele está aqui, neste lugar. Aleluia. A paz do Senhor, povo de Deus. Aleluia! Toda adoração seja dada ao Senhor nosso Deus. Bendizemos a Ele, porque você faz parte.